O segredo para nunca mais ficar parado. Por que esperar? O vento perfeito é a maior prova de pobreza. Havia um homem chamado Tomás que possuía o moinho mais bonito e moderno de toda a região. Era uma estrutura imponente, com velas gigantes perfeitamente equilibradas, engrenagens novas e reluzentes, pedras de moer importadas da melhor qualidade. Todos os vizinhos olhavam com inveja. Tomás vai prosperar, diziam. Com aquele moinho, ele vai moer mais grãos que todos nós juntos. Mas havia um problema devastador que ninguém entendia. O moinho de Tomás nunca funcionava, não porque estivesse quebrado, mas porque ele se recusava terminantemente a fazê-lo funcionar. O vento não está certo, dizia todas as manhãs ao observar as condições climáticas com atenção obsessiva. Está fraco demais. Vai forçar as engrenagens. Preciso esperar um vento mais forte. Quando o vento finalmente aumentava, ele balançava a cabeça. Agora está forte demais. Pode danificar as velas, melhor aguardar. Quando o vento estava intermediário, encontrava outro problema. A direção não está ideal. Vem do sudeste quando deveria vir do nordeste. Não vai render o máximo. Assim se passavam dias, semanas, meses. O moinho permanecia parado, suas velas imóveis como uma estátua, enquanto outros moleiros da região, com equipamentos velhos e inferiores, moíam seus grãos incansavelmente. Tomás tinha investido todas as economias naquele moinho perfeito. Havia hipotecado a pequena casa da família, pegado empréstimos pesados e prometido aos filhos que aquele investimento mudaria suas vidas. E poderia mudar se ele apenas o ligasse. Mas Tomás vivia aprisionado em uma paralisia cruel chamada perfeccionismo. No celeiro ao lado do moinho parado, havia 20 sacas de trigo esperando para serem moídas. Grão comprado há meses, com o pouco dinheiro que restava. Todos os dias ele entrava no celeiro, olhava para as sacas e pensava: amanhã, quando as condições estiverem perfeitas, vou moer tudo e fazer a melhor farinha que essa região já viu. Mas o amanhã perfeito nunca chegava, e o grão lentamente começava a mofar. Sua esposa Marta estava desesperada. Tomás, pelo amor de Deus, liga esse moinho. Temos contas atrasadas, as crianças precisam de comida, os credores batem a porta todo dia. Ela implorava com lágrimas nos olhos. Mas Tomás, preso em sua lógica distorcida, respondia sempre o mesmo: Marta, você não entende. Se eu moer com condições imperfeitas, vou produzir farinha de segunda categoria. Isso vai arruinar minha reputação antes mesmo de começar. Preciso que a primeira moagem seja impecável. Preciso esperar o momento exato. Que momento exato? Tomás, Marta gritava. Há 6 meses você espera. Enquanto espera o vento perfeito, nossos filhos passam fome. Outros moleiros com moinhos piores que o seu prosperam porque agem. E você, com o melhor moinho da região, está falindo porque espera. Mas Tomás não ouvia. No fundo, tinha medo. Medo de que, mesmo com o moinho perfeito, ele não fosse bom o suficiente. Medo de descobrir que talvez todo o investimento fosse em vão. Então era mais seguro não tentar e viver na ilusão do potencial não testado. Enquanto isso, o grão continuava mofando. Tomás checava as sacas toda semana e via com horror crescente as manchas escuras se espalhando. 20 sacas que valeriam uma fortuna estavam se transformando em lixo diante dos seus olhos. Mas mesmo assim, ele não agia porque agir significaria confrontar seus medos. Preferia a pobreza garantida da inação ao risco do fracasso. As dívidas se acumulavam. Os credores não tinham paciência para suas desculpas sobre ventos imperfeitos. Queriam dinheiro que só viria se o moinho funcionasse. Marta começou a fazer trabalhos de costura para vizinhos, para colocar comida na mesa. A humilhação era devastadora. Tinham o moinho mais caro e moderno, mas viviam como mendigos. E tudo porque Tomás se recusava a girar as engrenagens com o vento que tinha. Um dia difícil, após mais uma discussão dolorosa com Marta, depois de ver os filhos comendo apenas pão seco no jantar e receber outra carta de cobrança, Tomás finalmente quebrou. Caiu de joelhos no meio do celeiro mofado, cercado pelas sacas, e gritou: Por que, Deus? Por que me deste este moinho, se não me dás o vento certo? Por que colocas esse potencial nas minhas mãos, se não crias as condições perfeitas? Minha família passa necessidade. Eu fiz tudo certo. Comprei o melhor equipamento, planejei tudo, estudei as técnicas.
Por que não envias o vento que preciso? As lágrimas caíam. Todos os dias eu observo. Todos os dias estou pronto. Mas o vento nunca está perfeito. Quanto mais preciso esperar. O que Tomás não entendia e estava prestes a descobrir era que Deus já enviava vento todos os dias, em várias intensidades e direções. O problema nunca foi a ausência do vento, mas a recusa de Tomás em trabalhar com o vento que tinha. Naquela mesma tarde, ainda arrasado no celeiro, Tomás recebeu uma visita inesperada. Era seu Manuel, velho moleiro, aposentado da região, conhecido por sua sabedoria. Ele havia observado o drama de Tomás de longe e decidiu intervir. "Posso entrar, jovem?" perguntou com voz gentil, mas firme. Tomás, sem forças para recusar, apenas acenou. Seu Manuel caminhou lentamente pelo celeiro, observando as sacas de grão mofadas. Depois saiu e ficou alguns minutos em silêncio admirando o moinho parado. "Lindo moinho", disse. "O melhor que já vi em 50 anos de profissão." Fez uma pausa. "Pena que é inútil." Tomás se ofendeu. "Inútil? Este moinho é tecnicamente superior a qualquer outro." Seu Manuel assentiu. "Sim, tecnicamente superior. Mas na prática, inútil, porque um moinho que não moe não é um moinho. É só decoração cara." O velho sentou-se em um barril e continuou. "Deixa eu te contar algo que aprendi quando era jovem. Meu pai me disse: Manuel, as engrenagens de um moinho foram feitas para trabalhar com vento imperfeito. Vento perfeito não existe." Tomás franziu a testa. Seu Manuel explicou: "Vento muda constantemente. Direção, intensidade, temperatura. Se você esperar condições perfeitas, esperará eternamente. O segredo não é ter vento perfeito, é ter engrenagens que funcionem com qualquer vento. E você tem essas engrenagens." O velho apontou para o moinho. "Este equipamento foi projetado por mestres. As engrenagens têm ajustes. As velas têm ângulos variáveis. Tudo foi feito para se adaptar. Mas você quer que o mundo se adapte ao seu moinho, quando deveria deixar seu moinho se adaptar ao mundo." Tomás sentiu algo mudar dentro dele, mas ainda resistiu. "Mas se eu moer com vento fraco, a qualidade será inferior." Seu Manuel o interrompeu. "Sabe qual é a pior qualidade possível? Grão mofado que nunca foi moído. Farinha que nunca existiu. Potencial que nunca virou real." Ele pegou um punhado de grão coberto de mofo. "Isto aqui poderia alimentar famílias. Poderia colocar comida na tua mesa, mas está virando lixo porque você espera o dia perfeito. Sabe qual é teu verdadeiro problema, Tomás?" Seu Manuel o encarou. "Não é falta de vento. É medo disfarçado de perfeccionismo. Você teme não ser bom o bastante. Então protege seu ego, não tentando. Prefere a desculpa do vento errado à possibilidade de falhar com o vento certo." As palavras atingiram Tomás profundamente. Pela primeira vez, ele viu a verdade. Não era prudência, era medo. Seu Manuel continuou. "Quando eu comecei, meu moinho era velho e ruim. As engrenagens rangiam, mas eu moía. Com vento forte, fraco, lateral. A farinha nem sempre era perfeita, mas era real. Alimentava pessoas, pagava contas. E quanto mais eu trabalhava, mais aprendia. Ação imperfeita ensina mais que nação perfeita. Você tem um moinho infinitamente melhor que o meu, mas eu prosperei e você está falindo." "Por quê?" Ele mesmo respondeu. "Porque entendi que moinho parado não produz farinha. Que vento perfeito é ilusão. A verdadeira sabedoria é agir com as condições reais." Tomás sentiu suas defesas ruírem. Anos de justificativas evaporaram diante da simplicidade da verdade. Seu Manuel colocou a mão em seu ombro. "Amanhã cedo, não importa o vento, você vai ligar esse moinho. Vai ajustar as velas, engatar as engrenagens e moer. A primeira farinha pode não ser perfeita, mas será real. E real, imperfeito vale mais que perfeito imaginário." Naquela noite, Tomás mal dormiu, mas era uma inquietação produtiva. Quando o sol nasceu, ele estava diante do moinho. O vento estava moderado, vindo do sudoeste, não ideal. O velho Tomás teria esperado. O novo respirou fundo. "Este é o vento que tenho, e é suficiente." Puxou as alavancas, ajustou as velas, engatou as engrenagens. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, as velas começaram a girar. O som das engrenagens era música. O moinho estava vivo. Tomás despejou a primeira saca no funil
e viu o sistema finalmente transformar grão em farinha. A farinha não era perfeita, um pouco mais grossa que o ideal, mas era real, podia ser vendida, podia alimentar famílias, podia pagar dívidas e, mais importante, provou que ele era capaz. Naquele dia, Tomás moeu 4 sacas. Aprendeu mais sobre o moinho em um único dia do que em 6 meses de espera. Descobriu ajustes para ventos diferentes e percebeu como seu equipamento era ainda melhor do que pensava. Nos meses seguintes, tornou-se o moleiro mais produtivo da região. Não porque esperava o momento ideal, mas porque trabalhava com qualquer condição. Sua farinha melhorou não porque começou perfeito, mas porque começou e aprimorou na prática. 1 ano depois, estava livre das dívidas. 2 anos depois, expandiu o negócio. Mas o maior milagre foi Tomás transformado. O homem paralisado pelo perfeccionismo se tornou o homem da ação imperfeita. Hoje, quando jovens moleiros pedem conselho, Tomás sempre conta sua história e termina: o vento perfeito é uma mentira que mantém seu moinho parado e seu grão mofando. A verdadeira pobreza não é falta de recursos, é falta de coragem para usar os recursos imperfeitos que você tem. As engrenagens da sua vida foram feitas para trabalhar com o vento que sopra hoje. E conclui: pare de esperar, pare de planejar perfeitamente. Pare de analisar infinitamente. Gire as engrenagens com o vento que você tem agora. Ação imperfeita produz resultados reais, e na ação perfeita produz arrependimento. E você, que moinho está parado na sua vida esperando o vento perfeito? Que talento está mofando enquanto você espera condições ideais? A pergunta não é se o vento está perfeito, é se você tem coragem de agir, mesmo quando não está.